Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estou eu aqui para a segunda aula da playlist Estudo das Esferas e Suas Partes. Nesta aula eu vou estar trabalhando com vocês exercícios, uns exercícios mais simples, para deixar a partir da terceira aula aprofundar os exercícios, tudo bem? Agora, é importantíssimo você ter assistido a aula 1, porque na aula 1 eu trabalhei toda a teoria que vai ser aplicada nessa aula 2. Show? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Bem, pessoal, vamos lá então para o exercício 1. Calcule a área total e o volume de uma esfera de diâmetro igual a 6 centímetros. Essa área total seria a área da superfície esférica, tá? Então, para calcular a área total da superfície esférica e o volume, eu vou precisar do raio da esfera. Eu tenho o diâmetro, então o diâmetro da esfera mede 6 centímetros. Então, o raio, pessoal, é a metade do diâmetro. Então, o raio, 6 dividido por 2, o raio dessa esfera vai medir 3 centímetros. Então, a área, de acordo com a aula 1, então é importante ter assistido a aula 1 dessa playlist. A área da superfície esférica é dada por 4πr ao quadrado. É um exercício bem simples, né? Então, a área, 4πr ao quadrado. O raio da esfera é 3 centímetros, então 4π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9 vezes 4, 36 π centímetros quadrados. Beleza? Então tá aqui a área. O volume de uma esfera é dado por 4 terços. Então o volume da esfera é dado por 4 terços de πr ao cubo, né? 4 terços de πr ao cubo. Então vai ser 4 terços de π vezes o raio dela, que é 3 ao cubo. 3 ao cubo, deixa eu arrumar aqui, não 3 ao quadrado. 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo vai dar 27. 27 vezes 4 dá 108. 108 dividido por 3, tá? Vai dar 36 π centímetros cúbicos, tá? Então, tá aí os valores da área da superfície esférica e do volume dessa esfera. Gente, os valores não são iguais, hein? Que uma a unidade é ao quadrado, a outra a unidade é cúbica, tá? Então, vamos lá para o exercício 2. O exercício 2 está dizendo o seguinte: uma esfera de raio 5 centímetros é seccionada por um plano distante 4 centímetros do seu centro. Calcule a área da secção e a área da esfera. Então, tá aqui, olha, a nossa esfera. Eu tenho o centro dela, tá? Vamos marcar aqui o centro como O, a 4 centímetros do centro. Então, essa distância que eu vou marcar aqui em verde, 4 centímetros, tá? É a distância do centro da esfera até o centro da secção. A secção seria este círculo aqui formado. Quando eu faço um corte, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um círculo. Então, para poder calcular a área da secção, eu vou precisar do raio desse círculo. Vou traçar ele aqui em azul, tá? Então, eu vou chamar ele de um Rzinho. Eu tenho o raio da esfera, né? O exercício forneceu aqui para mim que o raio da esfera é 5 centímetros. Então, tá aqui o raio da esfera, o Rzão, 5 centímetros, tá? Então, lembrando aí da aula 1,
o que nós temos? Que a distância do centro da esfera até a secção, o raio da secção e o raio da esfera, esses três elementos vão formar aqui, dentro da nossa esfera, um triângulo retângulo. Então, aqui eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para determinar o raio da secção para poder obter a sua área. Então, rzinho ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25. 16 está sobrando, passo subtraindo. Então, rzinho ao quadrado igual a 9, né? 25 menos 16, extraindo a raiz quadrada, vai dar 3 centímetros. Então, está aqui o raio da secção. A área da secção esférica, como a secção esférica, ela é um círculo, a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, a área da nossa secção, π, vezes o seu raio ao quadrado, o rzinho ao quadrado. Tá? Então, a área da secção, π, vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Vai dar 9π centímetros quadrados. Beleza? Então, está aqui a área da secção. Para o cálculo da área da esfera, 4πr ao quadrado. Aqui eu vou usar o raio da esfera, que é 5. Então, 4π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 4 dá 100. Então, vai dar 100π centímetros quadrados. Show? Então, tá aí a resolução do nosso exercício 2, tá? A área da secção e a área da superfície esférica. Beleza? Vamos lá, então, para o exercício 3. Bem, no exercício 3, calcular a área de um fuso esférico de 30 graus contido numa esfera, contido numa superfície esférica de raio, deixa eu arrumar aqui, de raio 4 centímetros, tá? Então, de acordo com a aula 1, voltando na aula 1, é importante ter assistido essa aula. A área de um fuso esférico é alfa vezes π vezes r ao quadrado dividido por 90 graus, aonde esse alfa é o ângulo do fuso, é o ângulo diédrico. Então, o alfa mede 30, o raio da esfera mede 4 centímetros. Então, é só substituir na fórmula, nós vamos ter a área do fuso esférico, tá? Então, o alfa é igual a 30 graus, que multiplica π, que multiplica o raio ao quadrado, dividido por 90 graus. Então, estou usando essa fórmula porque eu estou trabalhando o ângulo diedro em radianos. Aí, simplificando o 30 graus com 90 vai dar 3. 4 ao quadrado dá 16. Então, a área do fuso será igual a 16π sobre 3 centímetros quadrados. Tá? Olha, quem não sabe o que é um fuso esférico, assista a aula 1, que nessa aula eu explico o que é o fuso esférico. Beleza? Vamos lá, então, para o exemplo 4. Bem, o exemplo 4 pede calcular o volume de uma cunha esférica com 20 graus de ângulo equatorial e 6 centímetros de raio. Então, de acordo com a aula 1, tá? Quem não sabe o que é uma cunha esférica, na aula 1 eu explico. Ok? Então, assista essa aula. O volume de uma cunha esférica, quando o ângulo diédrico é dado em graus, que é a mesma coisa que o ângulo equatorial, é dado por alfa vezes π vezes o raio ao cubo, dividido por 270. Então, nós temos o ângulo, 20 graus, tá? O ângulo dessa cunha, o ângulo diédrico, e temos o raio dessa cunha, que é 6 centímetros. Então, substituição direta na fórmula do volume da cunha esférica. Então, vai dar o alfa, que é 20, vezes π, vezes 6
ao cubo, dividido por quanto? Dividido por 270 graus. Tá? 6 ao cubo dá 216, multiplicado por 20 graus vai dar 4.320 graus, dividido por 270 graus vai dar 16. Então, o volume, 16 pi centímetros cúbicos. Está aí o volume da nossa cunha esférica. Show? Vamos lá, então, para o nosso exercício 5. Bem, aqui no 5, uma esfera de raio 5 centímetros é seccionada por um plano distante 3 centímetros do seu centro. Calcule a área da menor calota esférica obtida e o volume do segmento esférico correspondente, tá? Então, tá aqui, olha, o nosso desenho. Eu tenho o raio da esfera, que é 5, tá? Eu tenho que essa calota, ela foi seccionada, né, por um plano distante 3 centímetros do centro da esfera. Então, essa distância que eu vou marcar aqui em verde, gente, mede 3 centímetros, olha. Essa distância aqui mede 3 centímetros. Porque ela foi feita a 3 centímetros do centro da esfera. Então, olha, a altura H, como o raio da esfera mede 5 centímetros, então 5 menos 3, a altura da nossa calota vai ser igual a 2 centímetros. Ok? Bem, eu já tenho o raio da esfera, já tenho a altura da calota, né? Só substituir na fórmula. A área da calota esférica, ela é dada por 2π vezes o raio da esfera, que é 5, multiplicado pela altura dessa calota, que é 2. Tá? Então, a área dessa calota esférica será igual a 20π centímetros quadrados. Ok? Tá? Que seria essa casca aqui, ó. Essa é a menor, tá? Essa é a menor calota esférica. Porque eu tenho uma outra calota esférica aqui para baixo, gente. Só que só pelo desenho já dá para a gente ver que ela seria a maior. Beleza? E a altura dessa maior seria 8, que seria 3 mais o raio da esfera. Bem, eu quero o volume do segmento esférico. O volume seria todo o volume dessa parte aqui em verde, olha, tá? Então, agora eu não estou falando em área, eu estou falando em volume. O volume de um segmento esférico, né? De acordo com a aula 1. Então, observa que eu estou sempre falando dessa aula, porque lá eu explico o que é o segmento esférico. Então, é π vezes h ao quadrado, que é a altura do segmento, 2 ao quadrado, que multiplica 3r. R é o raio da esfera, 3 vezes 5, menos a altura do segmento, é 2. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 3, beleza? 3 vezes 5, 15. 15 menos 2 dá 13, né? 13 multiplicando por 4, por 2 ao quadrado, que é 4. 13 vezes 4, 52. Então, o volume desse segmento esférico será igual a 52π sobre 3 centímetros cúbicos. Show? Então tá aí, gente, olha, a área da calota e o volume do segmento esférico, tá? Gente, olha, eu tô encerrando então aqui esta aula 2, né, que foi uma aula só de exercícios de aplicações diretas das fórmulas trabalhadas na aula 1, de toda a teoria trabalhada na aula 1. Então, é importante, gente, ter assistido essa aula, porque lá eu comento o que é uma calota esférica, o que é um segmento esférico, uma cunha, um fuso e assim por diante. Beleza?
Então, gente, olha, estou encerrando a segunda aula dessa playlist Estudo da Esfera e suas partes e aguarde a aula 3. A partir da aula 3 eu já vou estar trabalhando exercícios mais elaborados, exercícios de vestibulares, concursos públicos e concursos pré-militares. Ok? Então, gente, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!